Olá pessoal, boa tarde, eu sou Leandro Avelar e esse aqui é o Estúdio Criativo. A gente está aqui hoje para começar a nossa quinta live de uma série de 8 lives do projeto Estúdio Criativo, não, do projeto Tesouro dos Mamulengos, que foi aprovado pelo PROAC em 2020. Esse projeto ele é composto por 5 lives falando sobre processo criativo, discutindo a forma e os modelos, os jeitos. As 5 não, desculpa, estou me corrigindo aqui de novo. São compostos por essas 8 lives sobre processo criativo, o que a gente anda fazendo, como que a gente constrói, como que a gente trabalha, escreve nosso texto, monta o nosso cenário. A gente teve um curso que já ocorreu no começo do projeto. O curso, lembrando, ele está lá no nosso portal do YouTube, ele também está disponível no nosso site, o endereço está embaixo para vocês entrar. O pessoal que fez, agora não dá mais tempo da gente emitir certificado. Até a última live, aqueles que assistiram, porque o sistema acusa que assistiu, poderiam se cadastrar e a gente estaria emitindo o certificado de participação, ok? Mas essa fase já está encerrada. E o projeto, além disso, desse curso que a gente fez, dessa mini aula, né, desse curso, que está disponível para baixar, para assistir, para compartilhar, ele ainda tem um espetáculo de teatro, que é o Tesouro dos Mamulengos, que a gente está fazendo alguns testes de gravação, por causa desse recolhimento do Covid, do distanciamento social. A gente estava fazendo alguns modelos. Graças a Deus o projeto é online, então facilita muito para a gente o processo de criação. Então a gente está testando, fizemos os bonecos, estamos gravando, grava uma cena, grava outra, estamos vendo para tirar o fundo, botar efeito, aproveitar essa chance de construir um espetáculo online e fazer ele mais animação mesmo, mais para o desenho animado, o que a gente conseguir. O resultado está ficando bem legal, em breve vocês vão estar vendo aí, a gente vai estar dividindo o espetáculo em 10 cenas, então vão ser como se fosse 10 capítulos, o espetáculo vai estar cortado em 10 capítulos, e é uma novelinha que conta essa saga, o Tesouro dos Mamulengos, que vai contar a história do Mestre Biriba, que é o nosso boneco, que é o nosso patrono, como a gente já falou com vocês nas outras lives que a gente fez, que a gente foi falando um pouco sobre a nossa comunidade de boneco, ele seria o carro-chefe. E essa história a gente fala dele antes dele virar o Mestre Biriba ainda. Quando ele era mais novo, era apaixonado pela florzinha, aí ele sai em busca desse lendário Tesouro dos Mamulengos, para poder conseguir esse tesouro, se casar com a florzinha, mas a gente vai falar um pouco disso ainda hoje, porque hoje eu vou retomar. A última vez a gente parou sobre estrutura social, na última live que a gente fez. A primeira foi sobre a Companhia de Teatro dos Mamulengos, a companhia em si, como que ela nasceu, de onde veio, sua trajetória, sua origem. A segunda live a gente falou sobre o núcleo Mestre Biribá, o núcleo Mestre Biribá, que ele foi criado só para ver essa parte de cenografia, confecção. É um núcleo mais técnico, voltado mais para a cenografia, para a equipe de trás do palco, não tanto a da frente, ok? No terceiro, eu falei um pouco mais com vocês sobre o teatro de animação, especificamente. O que é o teatro de animação, como ele é composto, o que se entende por teatro de animação. Aí passamos por várias metodologias, falamos sobre vários modelos, falamos sobre os objetos inanimados que hoje você utiliza. Isso foi a nossa terceira live. E a quarta a gente falou da estrutura social, como funciona a estrutura, a hierarquia dentro do teatro popular de Mamulengo, que ele é muito específico, ele tem uma linguagem própria, que se assemelha muito à estrutura de personagens da comédia dell'arte. A gente citou por cima isso, mas vamos comentar um pouco mais. Fizeram algumas perguntas da outra vez que eu não consegui responder. A gente está com a equipe aqui, a equipe depois vai me passar essas coisas e eu vou tentando responder. Lembrando vocês que a gente está com o pessoal aqui, hoje a gente está com o PC, estamos com o Mestre Buiú aqui, eles estão monitorando as salas de conversa com a gente. Hoje, ao contrário das últimas, nós estamos fazendo na parte da tarde. Hoje está uma tarde linda, maravilhosa. Estamos aproveitando essa tarde para esse bate-papo com vocês, em um horário diferenciado. Então, lembrando vocês, o nosso estúdio está aqui. Caso você escute algum barulho de ônibus, de caminhão, passarinho, cachorro, não ligue por causa da região que a gente está. E o estúdio ainda não está com isolamento acústico completo, ok? Bem, eu acho que é isso, gente. Essa é a introdução, sejam bem-vindos, nós vamos começar. Lembrando, novamente, que a aula está lá no nosso site, no nosso YouTube, assim como as primeiras lives.
elas estão todas à disposição de vocês. Qualquer dúvida pode mandar nos nossos canais de comunicação, perguntas, dúvidas. E lembrando que eu não falei da outra vez que pedi para falar, no nosso site a gente tem a Biblioteca do Saber. É uma biblioteca onde já colocou mais de 1.800 projetos completos para você que quer começar a escrever um projeto, pensar numa ideia, você pode acessar, você pode ver, pode usar de referência. Lembrando que todos aqueles projetos são de domínio público, mas eles estão lá, assim, é difícil você achar quando você começa a escrever a sua primeira ideia, um local para ter referência. E mesmo assim, se precisar, pode mandar. A equipe nossa faz parte do nosso escopo de trabalho, do Instituto, né? Do Instituto Goethe, do Instituto Amor Brasil, colaborar com produtores, com o pessoal novo que está começando. Então, o que a gente puder dar uma força para você, não custa nada. Hoje, com o WhatsApp, essas coisas, é muito rápido a conversa. É só mandar. Então, pessoal, pela última vez, eu vou dar uma parada agora, rapidinho, só para me preparar. Enquanto eu estiver fora, a sala está aberta, vocês já podem ir conversando com a nossa equipe. Lembrando que hoje a gente está com o Paulo César, está com o Buiú aqui. Vocês já podem ir conversando com eles. É só uma pequena pausa e eu já volto para dar início ao nosso bloco. E tinha mais uma coisa que eu queria falar para vocês, deixa eu ver. Ah, sim! Da mesma forma que nós fizemos nos outros projetos, nas outras edições, só um minutinho, acho que é um caminhão passando. Aí, do mesmo jeito que eu fiz nas outras lives, esse vídeo, depois que terminar, ele vai ser editado e no meio dessa edição, dependendo do que a gente for falando, a gente vai estar colocando, inserindo imagem, inserindo pedaços de vídeos, referência de filme, referência de livro. A edição, quando estiver disponível para vocês estarem assistindo, abaixando, vai estar mais completa. Gente, por enquanto é isso. Fique aí na sala e eu já volto, hein? Só um minuto. Ok, abriu a sala de novo. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Agora vamos começar de vez. A gente tinha parado na última live na estrutura social. Agora a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre essa estrutura dos personagens. E é legal porque hoje a gente já tem alguns dos bonecos do espetáculo, a gente já tem pronto aqui. Então eu vou estar apresentando o boneco para vocês, ele é até mais fácil, porque conforme vai apresentando a gente vai conversando. Eu vou começar. Essa peça aqui a gente sempre troca a peça. Essa daqui, deixa eu tirar até da frente, com licença, para vocês verem. Opa! Essa peça que a gente tem aqui é o nosso Curupira. É mais uma da coleção que a gente está fazendo, que é de um outro trabalho, que foi se eu não lembro se era de 2020, 2019 que a gente começou. Mas lá no site, você vai na galeria de artes nossa, a gente está com 2 exposições online lá. Uma é sobre cenas típicas do Vale do Paraíba, da cultura mineira, da cultura do Vale do Paraíba, que é muito legal os cenários. E essa outra, que a gente está apresentando personagens do folclore brasileiro, de várias regiões. Então, conforme as peças finalizam, a gente coloca online lá. Mas já está quase todas. E estamos preparando também, em relação a essas peças, um vídeo pequenininho de 1 minuto para cada peça, apresentando cada lenda, o que é a lenda, de onde veio a origem, mas é bem pequenininho, parece de suspense. Dá uma olhada lá, a gente já começou a postar essa série, eu acho que vocês vão gostar. E para os educadores, artistas, lembrando que essas peças nossas, se você trabalha com criança, trabalha numa entidade, você trabalha numa escola, se você tiver interesse de fazer uma exposição, apresentar isso na sua escola, pode entrar em contato com a gente, que a gente empresta o acervo para isso, tá bom, gente? Fica à vontade. Mas vamos lá, eu falei que ia apresentar o espetáculo. Isso aqui é uma outra peça que a gente está fazendo, é uma das que ela vai ser sorteada na última live, junto com uma outra peça da cultura urbana, como a gente tinha prometido, tá bom? Vai ser essa daqui, não é a outra, não. Sim, é que essa peça é do outro projeto, do sorteio. É do projeto do Estúdio Criativo, sorteio. Ah, sim, ele tá lembrando aqui que a gente está gravando ao mesmo tempo trabalhos de locais diferentes, então só deixando... Essa daqui é do sorteio do outro trabalho que a gente está fazendo junto à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos, que é o projeto Estúdio Criativo mesmo, que é um apoio que a gente ganhou deles, é um prêmio para espaço. E aí lá a gente vai estar sorteando essa peça de cultura popular e vamos estar sorteando uma outra da cultura urbana, que é uma latinha de spray dançando atrás de um muro de tijolo, que tá ficando bem legal, tá bom, gente? Aí vocês entram lá para acompanhar isso daí. Mas vamos lá,
falando primeiro dos nossos bonecos. Esse aqui é o primeiro deles. Esse aqui é o nosso Mestre Biribá. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Esse daqui é o nosso Mestre Biribá. Ele é feito de empapelamento, aí pintado à mão. O cabelinho dele é de lã que a gente fez. Aí usamos as roupinhas, a gente usou pedaços de tecido, que a gente tem bastante aqui, que a gente vai ganhando aos poucos. Então, apresentando para vocês, esse é o Mestre Biribá. O Mestre Biribá, aqui ele está representado quando ele era mais novo. Esse é o boneco-chefe, ele é o carro-chefe da nossa companhia de boneco. Ele seria o nosso herói. Esse nosso herói, ele é o que conduz a história, ele que puxa, ele é o gancho. Só que o legal que dá dentro dessa estrutura do Mamulengo, todo personagem ele tem história própria, ele tem origem própria e ele tem as suas pequenas cenas. Como eu tinha já falado com vocês sobre quando a gente fala da estrutura, lembra que eu citei o bairro do Limoeiro, do Maurício de Souza? É a mesma coisa. Você tem uma comunidade, essa comunidade tem as pessoas que moram, tem os personagens e você vai contando. Um dia você pode falar da fofoqueira que mora daquele lado, você pode falar do português da padaria, você pode contar a história do padre, e aí vai indo. Cada um deles tem vida própria, tem enredo próprio. Por falar no padre, esse aqui é o nosso Padre Dito. Opa, vamos lá, deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Isso. É que eu ainda vou preparar a garra que vai dentro do boneco para segurar, preparar a mão para segurar. Mas, gente, então para vocês verem, esse aqui é o nosso querido Padre Dito. O Padre Dito, ele é o líder espiritual da comunidade. Eu acho que vocês lembram que eu falei para vocês que dentro da parte da igreja, dessas comunidades de Mamulengo, você sempre tem a figura do padre, você tem o sacristão, que é aquele ajudante do padre, que eu vou apresentar daqui a pouco. No nosso caso, o nosso sacristão, ele não é sacristão, ele é coroinha, que ele é o Januário, que ele é o assistente do herói, é o escudeiro do herói. Aí ele trabalha junto com o Padre Dito, na igreja, aí você tem a figura do bispo, e ela vai se multiplicando. Aí dentro da igreja, eu comentei com vocês, né? Que você tem assim, o padre ele sempre quer ver a igreja, a comunidade dele bonita, porque ele acredita que ele não pode passar fome, a igreja tem que estar brilhando, tem que estar com ouro, tem que estar com as coisas, porque como ele foi ensinado assim, como que o povo vai acreditar que ele é representante de Deus aqui na terra, se ele passa fome, se a igreja dele é feia, está caindo aos pedaços. Então, esse querer o dinheiro que ele fica o tempo todo buscando, é nesse sentido que ele não é ruindade, é que ele aprendeu que ele tem que mostrar essa presença, tem que ser uma coisa magnífica para as pessoas se encantarem. É diferente das formas que se lê o bispo. O bispo ele já é um estudioso, um erudito da igreja. Ele já é alguém que ele já sabe, ele tem a noção do capital. Ele quer manter o poder da igreja, aquela influência. E esse poder inclui patrimônio, dinheiro, isso é o dele. Buio, peço, por favor, para mim, pega mais 2 bonecos para mim. Isso, passa mais 2 aqui para mim apresentar para o pessoal. Legal. Esse daqui, meus companheiros, esse é o nosso Januário. O Januário, né, nesse espetáculo Tesouros do Mamulengo, ele está fazendo a narrativa, ele está contando, aqui ele já é um pouco mais velho, ele está lembrando do começo da história do Mestre Biriba. Aí ele que narra, ele narra a história, essa jornada que acontece com essa Biriba, porque começa a peça com ele fugindo do coronel, porque ele está paquerando a sobrinha do coronel. Aí conforme ele vai fugindo, aí ele lembra, assim, isso me faz lembrar quando o Mestre Biriba se apaixonou pela Florzinha, que é a filha do coronel. Esse é o nosso querido Januário. O Januário, ele faz como uma das funções dele de escudeiro, o assistente do herói, ele tem a função de fazer ponte. Ele liga o público real ali com a caixa cênica. Esse personagem, ele pode ser um personagem de boneco, ou às vezes ele também se apresenta como um palhaço, que é um Simão de Folia de Reis. Esse palhaço, ele é um humano, é um ator que fica ali fazendo a ponte entre os dois mundos. Só que lembrando que quando ele está na forma humana, se ele fizer esse palhaço de folia, se ele criticar o coronel, eu contei para vocês alguma história,
o boneco em si pode falar mal do coronel, que todo mundo dá risada, é uma brincadeira. Já o palhaço não, porque o palhaço é um humano que está ali maquiado. Esse já aconteceu vários casos deles ofenderem o coronel fazendo essas coisas, o coronel mandar bater, até mandar matar. Você acha muitas histórias dessa na cultura de Mamulengo, em todo o sertão você vai encontrar isso. Esse daqui é um dos nossos jagunços, esse é o fura-tripa. Ô Buio, tem um outro, por favor, branquinho. E já pega o coronel também, isso. Aí, isso aí, por favor. Deixa eu já apresentar, porque eu já apresento os três que são... Ó, vamos começar assim. Esse é o nosso coronel, esse é o coronel Carcará Marvadeza. Também seu bigode, o apelido dele, que já apelidaram ele aqui. O coronel, ele é quem manda na cidade, ele manda nesse vilarejo, nessa região que os nossos personagens moram. É uma cidadezinha chamada Mato Adentro. Então, ele é a maior liderança. Ele tem o título de coronel, não é porque ele é militar. Esse título ele recebe por causa do poderio que ele tem de dinheiro. Ele é dono das terras, ele é dono dos comércios. O poder dele de dinheiro e o controle que ele tem da população é muito grande. Aí acaba que a igreja é influenciada por ele, ela toma decisões a partir das decisões dele, a polícia fica à mercê dele, trabalha para ele, e os líderes políticos principais, o deputado daquela cidade, essas coisas, normalmente é parente dele que ele paga para se eleger, e é a forma que ele controla os três poderes. Ele é o nosso verdadeiro vilão da história. Ele sempre vem acompanhado dos seus jagunços. Aí, no caso dos jagunços, a gente tem aqui Rasgabucho e Fura-Tripa. O Rasgabucho e Fura-Tripa são dois jagunços, eles trabalham para o coronel. Aí eu até comentei com vocês e vou citar de novo para a gente relembrar. A diferença dentro dessa cultura do jagunço para o cangaceiro, qual é? O cangaceiro, ele é um personagem, ele é alguém que ele sofreu um abuso. Ele sofreu um abuso de algum dos poderes instituídos, daqueles três que a gente cita, né? Que é o político, a religião e o militar. Um dos três poderes abusou dele ou da família dele, o que levou ele à criminalidade. Se você pegar um pouco a história do Lampião, se você pegar para ler sobre o Bandeira, o Lampião mesmo, ele acabou indo para aquele caminho porque a família dele, por 3 vezes, teve toda a terra tomada por um coronel de terra. E o pai dele conseguia, o coronel tomava, conseguia outra terra, tomava. Isso fez com que ele fosse para dentro do sertão e virasse aquele cangaceiro. Então eles têm uma treta, uma confusão com um dos três poderes. Então é assim que ele vai parar. Ele estava certo. Você pega a maior parte das histórias deles, eles eram certos. Mas como eles sofreram um abuso, a forma deles de reagir foi o quê? Eles viraram o cangaceiro. Eles foram para o sertão e viraram esses que a gente fala que é esses volantes, esses bandidos. Mas ele tem esse motivo para estar lá. Mas nem sempre ele é mau, ele é ruim. Ele foi empurrado para essa vida. Já o jagunço, que é o caso do nosso aqui, o Fura-Tripa, o Rasgabucho, eles da natureza deles ser ruim, eles são mal, eles colocam a maldade deles, a agressividade deles a serviço de quem pagar mais. O coronel às vezes xinga eles, fala as coisas, eles relevam por quê? Porque o coronel paga. Mas vai o coronel não pagar para ver o que acontece. Se eles não vão lá, eles são os primeiros a atacar o coronel, bater, matar. São mercenários. Eles são os mercenários, eles vendem a ruindade deles. Eles fazem dessa ruindade que eles têm natural um serviço, um produto. Eu acho que eu tenho mais boneco, vou ver para mim qual está ali, trazendo para cá, para continuar a apresentação. Ótimo. Gente, essa daqui eu adoro, essa daqui é a nossa avó, a vozinha, a avó Dita. A avó Dita, mas tá um luxo, né? Pode falar, eu adorei esse. Quem fez esses daqui foi a minha esposa com a minha mãe, que fizeram. Minha mãe que dá o acabamento, eu faço a primeira parte, aí passa para a Giane monta a roupa, aí a gente faz a pintura, cada um ajuda, cada um que vai pegar o seu personagem, acaba pintando o seu próprio personagem para dar aquela característica de rosto que ele quer, para facilitar na hora de manipular, ter uma personalidade o boneco, né? E aí vem para minha mãe, e a minha mãe faz os acabamentinhos, as joias, o detalhezinho, esse coque no cabelo, essas coisas. Mas falando da nossa avó Dita, como eu disse, a avó Dita,
ela representa o quê? Ela é a conhecedora, ela conhece todas as ervas, os remédios populares, a cultura popular, e ela conhece também, que faz dela muito forte, a história do povo dela, dessa comunidade. Ela sabe da onde cada um dos 113 personagens que a gente tem na nossa estrutura, ela sabe quem é filho de quem, é parente de quem, qual que é a história dele, ela sabe quem tem um caso com quem é filho, que é filho legítimo do coronel, que não sei o quê. Ela tem o conhecimento popular, ela tem a memória do povo guardado na cabeça dela, e tem o conhecimento da terra, da natureza, dos remédios, das poções. O coronel, ele teme ela, apesar dele ser agressivo com ela, mas o coronel, ele tem medo dela, porque ele acredita que ela tem muita força. Ela representa a força popular, a força do povo brasileiro, da mulher brasileira, a força do ancião, do conhecimento ancestral que vai se acumulando. E o próprio coronel tem medo dela, dessa força, porque ele sabe que ela é a única que, se levantar a voz e clamar todos os outros, ela consegue mobilizar uma cidade para derrubar a tirania. Mas não é o papel dela, mas ele tem noção que ela tem essa força. A cidade também tem seu médico, é que nessa história que a gente está narrando, o médico não aparece. Mas às vezes, assim, a pessoa lá, eles têm o médico, mas o pessoal sente mais confiança em pegar os remédios caseiros da avó dita do que do próprio doutor da cidade. E vamos lá. Esse daqui é o nosso cão rabo chamuscado. O capeta, o cão, o cachorro, o coisa ruim, o bicho. Estilo de criança. Esse daqui tem mais nome que, se a gente for fazer, dá para fazer um. Como posso fazer? Ele pode montar um dicionário só com o tanto de variação de nome que dá para ele. Mas esse daqui, se você ver, ele é bem simpático. É que dentro do contexto do mamulengo, essa figura, que seria o Satanás, esse capeta, ele não chega a ser tão mal, como eu disse para vocês. O coronel, ele é a representação do mal supremo. Porque na cultura do mamulengo acredita-se que o ser humano ele é tão bom quanto ruim. Mas o coronel, ele representa tudo que existe de ruim, tudo que pode ter de ruim. É ganância, avareza, tudo que você pode imaginar, o coronel simboliza. Então, se você for analisar a história, ele é pior do que a figura do capeta. O capeta, dentro dessas histórias, dessa narrativa, praticamente todo o teatro de cordel, toda a linha de teatro de cordel, teatro de animação, se você pegar um pouco para ler, você vai descobrir o quê? Normalmente a figura dele é colocada como? Ele é aquele anjo, aquele filho de Deus, que aí ele discutiu com o pai, ele aprontou, o pai não perdoou e expulsou ele. Aí o que ele fica fazendo? Essas maldades, essas coisas que ele faz, a forma que ele tem é como se fosse aquela criança birrenta. Ele fica fazendo esse monte de maldade para quê? Para provocar, para ver se o pai continua enxergando ele. Mas ele ainda tem vontade de um dia ser perdoado, voltar a ser aquele anjo principal. E tanto que, se você, dentro das lendas, da narrativa de teatro de rua, a gente conta o Tesouro dos Mamulengos, que é uma história nossa. Mas essa história tem de fundo, são causos que já vêm da própria cultura popular, que é aquela que uma forma de você... Nesse caso, o tesouro que a gente busca, ele está guardado com o demônio. Diz a lenda que é o cão rabo chamuscado que guarda esse tesouro. Então, o mestre Biriba, ele tem que fazer a jornada até o submundo para buscar isso. Aí, conforme ele vai perguntando, ele pergunta para o padre, para tudo, como que ele faz? Aí o pessoal fala, tem um jeito de você pegar esse tesouro. Você tem que vencer o demônio. Mas como que você vai vencer? Ele é tão poderoso. Diz que é na narrativa. Quando você conversa. Se você conseguir, na conversa com ele, fazer que por um instante ele lembre, ele tem uma visão, uma cena, um relampejo da época que ele era anjo, que ele vivia no céu, diz que obrigatoriamente ele passa a te dever um favor. Ele é obrigado a te fazer um favor, porque você faz o coração dele dar uma batida. Ele bate uma vez lembrando da época que ele é bom. Então essa é a forma dele. Aí você vê que lá no fundo, dentro desse enredo, ele não chega a ser tão ruim, né? Olha, gente, acho que para esse primeiro bloco de conversa, primeiro sempre, eu vou dar mais uma pausa aqui, eu vou beber uma água, vou dar um pulinho no banheiro. A sala vai ficar aberta, mas dentro da narrativa, depois quando eu voltar, eu vou falar de outros personagens. Os outros bonecos ainda não estão prontos, mas eu já consigo ir narrando e conversando um pouco. Mas é legal, assim, pode ir perguntando, que na hora que eu estiver voltando aqui para a sala, eles vão estar me informando.
E se tiver alguma dúvida, pergunta sobre eles, eu vou falando para vocês aqui, tá bom? Gente, assume aí a sala, pode tirar a câmera do ar. Valeu, brigadão, até daqui a pouco. Opa, pronto, tô na sala de novo. Olá, pessoal da sala, para quem chegou depois do primeiro bloco, seja bem-vindo aí. Obrigado pela presença de todos, a participação, ter acompanhado esse projeto junto com a gente, porque o projeto não existe se não tiver o público, a participação, a presença de vocês. Então, nossos agradecimentos sinceros aí. Mas vamos lá, voltando. Esses bonecos que estão na mesa já são bonecos do espetáculo que faz parte desse projeto, que é o Tesouro dos Mamulentos. Então, eu estava apresentando os que estão prontos para continuar a história da estrutura, né? Mas vamos falar de alguns personagens que não tem aqui ainda, que alguns vão ser feitos que deve ser usado na história, porque conforme a gente está desenvolvendo a história, a gente já vai confeccionando. Mas tem outros. A gente tinha todos os bonecos, os 113 bonecos, mas com o tempo de muda para um lado, muda para o outro, acabamos perdendo, acabou se estragando bastante coisa numa chuva que deu. Então a gente está reconstruindo o nosso acervo. Mas a gente estava dedicado esses últimos anos, a gente estava trabalhando com peças, com esculturas, que nem essa que eu apresentei. A gente tem vários. Na próxima live, eu devo falar com vocês um pouco sobre o texto, com a construção da história, a construção do enredo, criar o clima. Aí, conforme a gente está falando, tem uma peça nossa, uma escultura, ela é uma cena de uma cozinha mineira que eu acho linda, e o detalhamento, aí ela é legal para servir. Eu vou usar ela para referência, para estar apresentando para vocês um pouco dessa dinâmica de escrever, como quando você tem um cenário na cabeça, você tem uma ideia de onde você vai passar, como fica mais fácil desenrolar a ideia. Mas personagens que não estão aqui, que eu acho bem interessante estar citando para vocês, eu falei da Vó Dita. Uma outra figura que tem o mesmo patamar que a Vó Dita, e um pouco superior dentro dessa cidadezinha, é o Preto Velho, ele é muito simbólico, ele é o ser atemporal. Eu comentei com vocês que ele tem o Preto Velho dentro dessa história, ele tem um discurso como... Ele começa a te narrar uma história e a forma dele, a linguagem, o vocabulário, ele muda. Às vezes ele está narrando em primeira pessoa, como se ele estivesse contando de quem estava dentro daquela batalha, aquilo que aconteceu há 200 anos. Outra hora ele narra como se ele fosse só um narrador. Às vezes ele começa a contar uma história que ninguém sabe o que ele está falando, mas é uma história que ainda não aconteceu, vai acontecer. Ele tem alguns deslumbres. A gente chama ele de ser atemporal. Ele é temporão, né? Porque ele não está preso na linha do tempo. É como se ele estava presente, ele está presente, ele vai continuar presente ali. E ele se confunde, a cabeça dele às vezes confunde. Ele fala do período da escravidão, dentro da escravidão, então ele muda muito, você não consegue acompanhar. E existe alguns personagens que têm essa característica, que é como se eles flutuassem no tempo dentro da história. E é um dos personagens que eu gosto muito, ele é muito simbólico, ele é muito forte, ele é muito sábio, ele é que nos enredos da nossa família de boneco, ele acaba padrinhando o nosso herói. E ele ajuda muito o herói. Às vezes o herói quer saber de uma coisa, um acontecimento, essa memória perdida, ele sempre sabe onde está. E ele conhece muito, como eu citei do cão, do capeta, do cachorro, essa fraqueza. Se você faz ele lembrar do céu, você toca o coração dele, faz ele te dever um favor. Isso são os detalhes que quem sabe é o Preto Velho. Ele é um exemplo do que sabe. O Caboclo também é um outro personagem que eu gosto muito. Hoje a gente não tem aqui os cangaceiros, porque os cangaceiros não fazem parte desse enredo, mas a gente já está preparando para confeccionar, porque a gente vai aproveitar que vai estar circulando com os trabalhos para expor também a família de bonecos nossa. Então a gente está reconstruindo esses personagens, reparando o que a gente ainda tem que dar para reparar, reformando, e até porque nós estamos montando um acervo, um museu aqui no espaço do Estúdio Criativo, que é a casa da bonequeira Maria Azil, da tia Duda, né? Então, para a gente, vale a pena, nesse momento, resgatar, guardar esse material, trazer de volta aqui para apresentar para vocês. Mas vamos lá. A Nossa Senhora,
a Nossa Senhora é uma figura, a mãezinha, a Virgem, a Santa, a Santíssima, ela é muito presente e ela não só é presente, como ela é participativa da vida, porque quando eles rezam para ela vem, ela aparece, ela é a intercessora, ela é aquela que está sempre intercedendo pelos filhos, pelos personagens, independente do que eles fazem, ela está sempre mediando. Uma cena que todo mundo lembra é o Alto da Compadecida, quando você pega lá é o Chicó ou o João Grilo? O João Grilo, né? Qual? O que falece, que vai pro céu, é o João Grilo. O João Grilo. Quando o João Grilo tá lá, que tem o demônio, que ela entra para interceder, aí ela pede socorro pro filho dela, até o diabo fica nervoso, que lá vem ela com as ladainhas dela, mas ela é assim, se você reza, ela intercede por você. Ela está sempre presente na terra, presente ali perto dos filhos, daqueles que creem nela. Então você sempre vai achar ela dentro da narrativa de cordel. Você tem, além do padre, do bispo, você sempre tem o frei, o frade. Esse personagem, ele é muito ligado assim, aos salesianos, aos franciscanos, porque ele é visto dentro da estrutura da igreja, ele é aquele que mantém realmente os princípios de Cristo. Aquele princípio de ajudar, de viver na pobreza, de ajudar. Ele não é o que é preso dentro do templo, dentro da igreja. Ele vive com o povo, e tanto ele é tido como alguém do povo. Ele é aquele pregador ambulante, o humilde que anda. Você tem os santos, santos que aparecem muito nesse tipo de literatura de cordel, os santos casamenteiros principalmente, eles sempre estão por ali aprontando, ajudando o casamento, uma festa. Os santos festeiros, o Cosme e Damião também são que aparecem bastante dentro dessa estrutura. Aí vai passando. O legal é que você pode trabalhar com todo, né? E quando você pega essa galeria, esse que a gente está citando, a maior parte é ligado à cultura cristã, mas você trabalha com várias religiões. Então você tem os panteões. Da mesma forma que eu falei do preto velho, do caboclo, você tem o panteão ligado à Umbanda, às religiões afrodescendentes. Então, se você pega, é um panteão gigante de personagens. O mesmo se aplica nas lendas. Se você pegar no Brasil, o Brasil é um misto de lenda. A gente tem as lendas tipicamente indígenas, a gente tem as lendas tipicamente portuguesas que vieram para cá, aí a gente tem a inserção de todo um panteão de personagens, tanto religiosos como folclóricos, vindo da cultura afrodescendente. E é legal que depois que chega, você tem essas principais três influências, a indígena, a africana e portuguesa. E algumas histórias elas vão se mesclando, se compondo, uma completando a outra. E fez o quê? A gente tem um universo rico no Brasil, culturalmente falando, que com isso ele fez o quê? Ele é rico e diverso, e ele se multiplicou. Olha, o panteão, se você levar para o lado indígena, que a gente estava fazendo peças sobre personagens folclóricos, o Brasil, ele tinha mais de 700, 800 tribos diferentes. Eles pertencem a grandes eixos, né? Você pega grandes, eu não sei se chama braço ou eixo, grandes linhas indígenas, as maiores. Só que cada pequeno dentro delas tem mais de 700 aí. E a maior parte delas, elas tinham língua própria, elas tinham cultura própria, tinham santidades próprias, personagens do folclore deles próprios. Então, se você pegar só para levantar o folclore indígena do Brasil, você vai ficar anos estudando, pesquisando e catalogando isso. Aí você pensa, quando você pega e se junta isso com as outras influências. Mais uma coisa que eu posso dizer para vocês, enquanto bonequeiro, enquanto contador de história, que a gente trabalha na produção, um grupo todo que aí são mais de 30 anos já, né, trazendo essa tradição, pelo menos o nosso pessoal, o nosso grupo já está aí, teremos 3 décadas. Aí sem citar a minha mãe, a história da minha mãe de bonequeira, da avó que era contadora de história, o que a gente sempre percebeu. Então, assim, não só dentro do país, mas se você pegar as lendas em volta do mundo inteiro, você consegue identificar
todo o principal panteão. Se você pegar grego, romano, qualquer região do mundo, os principais divindades são as mesmas. Você acha que elas têm os mesmos poderes, a mesma estrutura hierárquica dentro delas. Elas mudam de nome e de localização, mas você consegue identificar, são símbolos universais. Você encontra ela em todo lugar com nomenclatura diferente. E isso entra dentro da nossa história. Por isso que esse universo ele é tão rico. Personagens que eu não tenho aqui também, que a gente sempre tem, sempre temos o nosso delegado, aí a gente tem no mínimo 2 a 3 macacos, né, que eram os volantes, que eram os soldados, os policiais que iam atrás dos cangaceiros, que eles falavam que eram os macacos, os volantes. Esses como eu já comentei com vocês, eles são representados por números. Eles dificilmente, nunca você acha eles com sargento 90, cabo 30, eles sempre recebem números, que eles simbolizam seguir a ordem sem questionar. Por isso que eles têm números em vez de nome, esses personagens, que são sempre personagens interessantes. Você sempre acaba atento no cordel, dentro da literatura, você vai encontrar, sempre tem ali um sargento, um tenente que também é apaixonado por uma mocinha da cidade, que aí tem o bravo, aquele violento assassino, que a gente acha em várias histórias brasileiras do nosso cinema. O Alto da Compadecida retrata bem isso, né? O Alto... ele falou de novo do Alto Compadecida, uma literatura muito legal para vocês verem. Assim, o Alto da Compadecida a gente cita porque todo mundo conhece no Brasil, que é do Ariano Suassuna. Mas eu dou uma sugestão para vocês: procurem a literatura do Chico de Assis, que ele tem lá a trilogia dele. É o Cangaceiro, Ripió Lacraia e Xandu Quaresma. Essa trilogia é a coisa mais linda. E o Ariano Suassuna, ele bebeu muito dessa fonte, viu? Do Chico de Assis. Eu gosto muito da literatura dele, que ela é mais antiga, ela é bem antes do Alto da Compadecida. A impressão que você tem é que você encontra todos os personagens que estão nessa trilogia do Chico de Assis, você encontra na experiência que o Ariano Suassuna teve com ele, recontado dentro do Alto da Compadecida. Mas lá nas histórias dele você vai achar coisas maravilhosas. Tem um dos espetáculos da literatura, ele conta a cidade quando o Xandu Quaresma ele vai parar numa cidade onde uma cidade encantada, onde todas as pessoas são cegas e o capataz tem um olho só. E eles adoram o retrato do coronel, que era o dono das terras. E nessa cidade é a famosa história, né? Em terra de cego, quem tem o olho só é rei. Então o capataz é o rei. Só que o coronel já tinha morrido fazia muito tempo. O capataz ele assumiu o reino, como todo mundo era cego, ele interpreta a voz do coronel para manter. Então ele controla a cidadezinha, o reino particular dele. E aí o nosso herói ele acaba descobrindo que não é porque as pessoas nascem cegas, é que o coronel começou com isso. Nasce um bebê novo, o coronel sela o olho deles com cera. Então desde bebê eles têm o olho selado, porque era a forma deles de criar o poder absoluto dentro daquela estrutura. Isso é um exemplo para você entender um pouco dessa figura desse coronel, aos como esses coronéis chegam à maldade, e também as descendências deles, né? Que ele é o capataz, que seria quase o secretário dele direto, que ele nesse caso que eu estava citando, ele faz a manutenção desse abuso, dessa autoridade contra o tio, para benefício próprio. Mas é da história, gente. Lê, tem que pesquisar, tem que estudar. O cordel é rico demais, você pode puxar. Hoje pela internet você acha muito cordel para se ler. E o tipo de literatura, ela é rápida, ela é brincalhona, ela é gostosa, ela é divertida. E ela sempre tem essas figuras. Como eu disse, da comédia dell'arte, aí você tem lá o Querubim, o Pierrot, você tem a Arlequina, aí o Fausto, os Enamorados, e você encontra todos. Nessa nossa aqui, a gente tem mais uma centena. A gente tem ali o casal de apaixonados, são os eternos apaixonados, que sempre acaba sendo o Romeu e a Julieta. Você tem o linguarudo, que é o fofoqueiro, aquele que sai contando tudo para todo mundo, em todo lugar. Você tem o valente, o valentão. Você tem o medroso, aquele que tem medo de tudo. É legal porque normalmente o valentão, no final das contas, você descobre que ele é frouxo. Ele que é o medroso.
E aquele que é frouxo de tudo, quando as coisas apertam que é necessário, ele vira um herói, tira a coragem, não sabe da onde, e se manifesta para defender quem ele gosta. Você tem o adúltero, com a mulher dele, o corno apaixonado, que nunca acredita que a mulher dele sai com todo mundo. Aí voltando ao Auto Compadecido. A Auto Compadecido, ela tem um pouquinho de todos esses personagens. Você tem esse leque, né, desse universo, que você pode olhar ali e ler. Falando da Auto Compadecida, muita gente não sabe, até eu mesmo fiquei sabendo há pouco tempo, tipo, essa versão que todo mundo conhece, parece que é a terceira versão, né? A do Auto, sim. Do Auto que foi feito. Tem uma com os Trapalhões também, e tem uma mais antiga ainda em preto e branco, que se eu não me engano, acho que é de 50 e alguma coisa. Então, tipo, é bem antiga a história, né? É. Então, falando, você tem outras versões, sem ser a do Ariano Suassuna, do Auto da Compadecida. Tem algumas filmagens mais antigas que você também pode procurar depois para estar vendo ou assistindo, né? Mas voltando aqui para essa estrutura dos nossos personagens. O pessoal perguntou aqui, que eles me mostraram, perguntando assim, os nomes, né? Rasgabucho e Fura-Tripa. É que normalmente esses nomes a gente vai criando o nome dos personagens conforme a gente faz. Eu falo que às vezes o personagem se dá nome, você está criando, você tem ideia, eu preciso de um personagem que represente e faça isso. Mas a gente sempre deixa para dar nome depois que eles nascem. Aí na hora que ele nasce, você olha para a cara dele, você vê o personagem, parece que ele te conta o nome que ele vai receber. E bastante dos nomes são meio que autoexplicativos, né? A questão do jagunço. Fura-tripa e rasgabucho, porque é o lema dos dois. É só apontar que eu furo, só mostrar onde que tá que eu rasgo. Já faz parte da natureza dele. Então o nome já acaba mostrando, apresentando o que ele é, qual que é o espírito dele. Lembra muito o nome dos vilões do Chapolin, né? Ah, sim. Os vilões do Chapolin também são memoráveis nessa parte do nome, da criação dos personagens. Ele falou do Chapolin. Se a gente pegar o universo também do... Roberto Bolaños. Do Roberto Bolaños, você pega lá o universo deles, tanto faz se você estiver na Vila do Chaves ou naquelas histórias secundárias que eles contavam, eles seguem a mesma estrutura da comédia dell'arte, que é a mesma estrutura que é o teatro popular brasileiro. Então você vê que é muito amarrado. E você vê lá, eles têm as mesmas coisas, eles têm os personagens, Chaves, e eles só contam as histórias. E você conta o cotidiano, o dia a dia. Você pode contar tudo, ali pode chegar uma espaçonave naquele lugar, pode aparecer uma assombração. Então é muito mais fácil. Eu estou lembrando disso, porque a gente vai falar na próxima live, a gente vai se dedicar, a gente vai ficar um pouco mais fixo dentro da estrutura do texto mesmo. Como criar o seu texto, como criar a sua primeira história. A gente vai dar algumas dicas, vamos falar um pouco do exercício que a gente faz, da forma que a gente faz, que a gente sempre fez. Tá bom, gente? Eu acho que por hoje a gente já falou um pouco, a gente retomou, né, a questão da estrutura social, apresentei já aí os nossos primeiros bonecos do espetáculo, que já começaram a surgir, a aparecer. Vocês em breve já vão estar vendo eles aí em ação nos primeiros capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Para a gente está sendo bem divertido esse processo, essa forma de fazer. A gente está curtindo bastante a ideia do trabalho desse projeto. E aproveitando, como a gente está em isolamento social, o pouco que a gente se encontra, fazer a parte virtual é uma forma de pelo menos a gente conversar, se conectar e não ficar aí tão abandonado, né? Porque eu falo, ninguém aguenta mais ficar trancado dentro de casa, gente. Eu não vejo a hora disso daí mudar. Eu espero que aí para 2022 chegando, que a gente possa estar trabalhando com circulação, andando um pouco, voltar a fazer trabalho fora. A gente está morrendo de saudade das ações. Porque a gente tem um trabalho que eu acho que bastante pessoa que está aqui na sala conhece, que eu vi bastante nome conhecido aqui participando, que é o Saberes e Sabores, que é um que a gente viaja nas cidades, a gente faz uma comida típica. Esse é um projeto que quem cuida é a tia Duda, que é minha mãe, e a minha esposa, Giane. Elas são as duas produtoras responsáveis. Esse trabalho eu quero retomar ele, que é muito legal. A gente faz uma comida típica, a gente conta a história da comida, a origem, a lenda. Aí normalmente a gente leva um violeiro para tocar durante o dia que a gente está fazendo essa comida. A gente faz uma exposição com boneco, com personagens. Tentamos fazer uma roda de conversa. Disponibilizamos bonecos nas cidades que a gente vai, para as escolas, se quiserem apresentar. Abrimos um espaço numa pequena feira para artesão local nos dias, 2, 3 dias que a gente fica em cada lugar, para ele expor o trabalho junto com a gente.
abrimos o microfone para os artistas da cidade falar. E eu tô com saudade, porque para quem vem dessa cultura de mambembe, teatro de rua de Mamulengo, para você, se você não estiver na rua, não estiver perto desse público, você acaba se sentindo mal aí, né? Mas hoje, pessoal, hoje eu acho que a gente já falou bastante. Vocês ficam à vontade, a sala vai ficar aberta aqui, a sala de bate-papo, pelo menos mais uns 15, 20 minutos, para vocês conversarem entre vocês. Lembrando, mais uma vez, vamos editar essa live. Na edição, a gente deve acrescentar alguns materiais, como a gente fez nas primeiras, que vocês já podem conferir. Conforme a gente for editando, se a gente cita ou aparece alguma coisa de interesse, a gente coloca. E na medida do possível, vão estar sempre disponibilizando também ali na bio links para locais de interesse, informações para você pesquisar mais. Pessoal, por hoje é só. Obrigado, fiquem com Deus, viva a cultura brasileira e até a nossa próxima live. Fiquem à vontade na sala, gente. Obrigadão. Adeus, um abraço. Ha 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 ha!